Meus amigos, vamos lá fazer uma análise na realidade de mercado para vocês entenderem a situação que se encontra atualmente o mercado, né? Porque eu sei que vocês estão vendo, o Bitcoin estava lá nos 15 mil, agora subiu um pouquinho para 16, 17. Vocês já acham que vai acontecer primeiramente uma reversão já de tendência, já vai para o ar, já vai para a lua e tudo mais. Pessoal, tá longe, na minha opinião, de acontecer isso. Mas eu vou mostrar aqui, fazer as análises de pontos a pontos para vocês tirarem, né, a conclusão de vocês, beleza? Vamos lá aqui, primeiramente. Pessoal, para a gente falar em rompimento, né, de uma tendência de baixa, o que acontece? Vocês conseguem perceber que a gente está dentro de uma tendência de baixa, basicamente, desde aqui, ó, desde essa região. Então a gente tem um topo aqui, a gente tem um topo aqui, a gente tem um topo aqui. E se você for analisar novamente, o que o mercado ele está fazendo, provavelmente, na minha opinião, é exatamente isso, ó, ou seja, ele ficar exatamente nesse zigue-zague aqui, ó. Então ele está acontecendo exatamente esse período aqui, que eu acredito que seja o período de acumulação, ou seja, nas regiões lá dos 12K seria a melhor região, na minha opinião, para estar se comprando Bitcoin e tudo mais, né? Então, na minha opinião, tá a mesma coisa que repetindo. Esse movimento e os movimentos lá de cima, esse movimento, vai repetir esse movimento, depois vai jogar para cá, vai fazer um candle desse, e aí o pessoal vai repetir e aí vai. Então, na minha opinião, tá acontecendo isso. Outra coisa que vai acontecer, que me confirma realmente são essas tendências, são exatamente os índices da Nasdaq, SP500, entre outros mais. Se a gente for olhar aqui, pessoal, rapidamente, vocês conseguem perceber, a gente consegue analisar criteriosamente que a gente tem topos, 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 e provavelmente o mercado está indo buscar esse topo novamente, para depois que ele buscar esse topo, ele buscar o fundo. Então, por isso que a gente está encontrando uma mini tendência de alta dentro do mercado. E uma coisa que me favorece a isso, sem dúvida, é exatamente que várias confirmações que eu tenho pegando aqui. Agora vamos para o índice do SP500. Topo, topo, topo. A mesma coisa está acontecendo, rejeição de topo. E o que é rejeição de topo? Levar para o fundo. Que estrutura é essa? Essa mini branca aqui que a gente tem. Nós temos uma LTA. LTAs são rompidas para onde? Para baixo. Então, outras hipóteses que me confirmam de novo o que eu estou falando aqui com vocês. Vamos lá, de novo aqui, pessoal. Temos nada menos que o índice. A gente tem o índice 500, que é os futuros na realidade. Topo, topo, olha aqui de novo, topo. Então vocês conseguem perceber que está acontecendo uma repetição de mercado. Esse movimento que aconteceu aqui, provavelmente é esse mesmo movimento que aconteceu. Ó, ele vem, como vocês conseguem perceber aqui. Não, desculpa, vamos lá, rapidamente, fiz errado aqui. Ó. Ele vem, esse mesmo movimento é esse, ó, ele vem. Depois ele sobe, ele sobe. Olha aqui para vocês verem. E agora o que é o próximo movimento, na minha opinião? Exatamente dele buscar, teoricamente, o fundo, que é o que eu espero que aconteça exatamente nisso, certo? Então, na minha opinião, tá longe ainda do mercado se encontrar uma tendência de alta. Para ele se encontrar uma tendência de alta, tem que romper essas linhas aqui. E na minha opinião, é só dentro dessas regiões aqui que ele vai exatamente, né? Ele vai exatamente pegar para resolver esse rompimento. Por quê? Porque, pessoal, essa região aqui, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente antes de eu continuar, é nada menos que o que? A região do Covid. Olha aqui para vocês verem. A região do Covid foi exatamente isso. Então eu acredito fielmente que o mercado esteja acontecendo nada menos do que provavelmente esse pullback. Desculpa, pessoal, rapidamente confirmando, porque eu dei uma análise aqui errada. Mas o topo do Covid é isso aqui, ó, o fundo do Covid. Então eu espero que o mercado venha fazer isso aqui, para depois fazer isso aqui, para depois fazer isso aqui, né? Isso aqui e isso aqui. Então eu espero exatamente que aconteça isso. Então vocês conseguem perceber que se a gente for traçar exatamente em tempo anual, isso aqui dá praticamente quase um ano, né? Ou seja, dá basicamente quase um ano de queda que a gente ainda tem para acontecer no mercado. E exatamente o que aconteceu? Isso aqui é 50% já, ou seja, um ano de queda. Então a gente agora resta mais um ano de queda, na minha opinião, de mercados e tudo mais. Então, na minha opinião, por isso que eu gosto de falar, trabalhe sempre os pontos para vocês trabalharem e terem uma ideia, ok? Agora vamos lá para um ponto importante que eu vi que vocês me falaram. Mas não sei o que.
o dólar caiu, o dólar despencou. Pessoal, eu aprendi uma coisa dentro do mercado que é o seguinte: nada acontece espontaneamente. O mercado é controlado pelos magnatas. E se eles estão fazendo a moeda do dólar cair, é porque tem um princípio. Não é a questão aí do motivo, não sei o que, o motivo dele diminuir, provavelmente eles vão diminuir a taxa de juros, ok. Mas essa diminuição que eles estão falando provavelmente está acarretando em alguma coisa, que é exatamente o que? Na minha opinião, por que eles estão fazendo o dólar cair? Porque é isso que eu mostrei para vocês, pessoal. Estamos exatamente o que? Fazendo exatamente topo, porque depois que ele bater no topo aqui, que é exatamente a região mais baixa que o dólar deveria bater, o que acontece? Eles vão fazer o quê? O dólar lá subir e exatamente o mercado em si despencar. Então, são notícias que se correlacionam. Então, essas notícias eles mesmos controlam. A gente não sabe se é verdadeira as papeladas que eles falam e tudo mais. Então, eu aprendi muito isso dentro do mercado, né? Esses tempos. Então, olha só para vocês verem que eu tenho 2 pontos aqui que eu gosto de ressaltar aqui com vocês. Primeiramente, a gente rompeu uma tendência de alta, né, que a gente tinha aqui, né? Coisa que eu vinha falando aqui para vocês, pessoal. Realmente a gente pode ficar preocupado quando a tendência de alta for rompida e tudo mais. E aí exatamente a gente teve o rompimento nesse exato momento. Até aí tá ok. Isso aqui é uma repetição do que eu falei. O que eu falei depois, pessoal? Pessoal, eu falei, galera, depois nós temos o que? Essa formação dessa LTB aqui, conforme vocês estão vendo. Estão vendo aqui? Só que o que acontece? Vocês estão vendo que o que? A gente tem uma LTBs. A gente tem essa LTB e, meus amigos, o que é que eu sempre repito para vocês? LTBs são rompidas para onde? LTBs são rompidas para cima, ou seja, a mesma estrutura que tem lá no Bitcoin de LTB, a gente tem aqui no índice do dólar. Então, LTBs são rompidas para cima. Então, vocês coloquem como uma pendência para o mercado fazer, primeiramente para o mercado fazer uma pendência é o que? Ele romper essa LTB aqui para cima. Então, ok, eu tenho essa pendência aqui, mas vocês estão vendo, mas ele rompeu para baixo. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça, isso aqui é um gráfico semanal. Provavelmente, anotem isso aqui com vocês. Eu vou fazer isso aqui conforme indo no futuro e tudo mais. Mas provavelmente esse movimento aqui foi nada menos que o quê? O controle, que eles controlaram exatamente o mercado para buscar liquidez para os ativos. Como vocês viram, está em topos de canais. E o que acontece? O que eu espero para que aconteça no índice do dólar, meus amigos? Eu espero que cause esse falso rompimento que vocês estão vendo aqui, que o índice do dólar volte para dentro do canal da LTB, ele venha para essa LTB aqui e depois dessa LTB aqui ele torne a tendência de alta, rompendo topos maiores do que os topos anteriores, caracterizando novamente o que? A volta para a tendência de alta do mercado. E se acontecer isso aqui, pessoal, de novo, vai acontecer as mesmas coisas que a gente confirmou lá atrás. Topos de canais de índices de ações e tudo mais, e ao mesmo tempo fundo de canal mostrando exatamente o que? Falso rompimento no índice do dólar. E isso vai fazer com que, aí eu vou naquela repetição que eu fiz para vocês, BTC barra USDT ou USD. Quando a gente fala em BTC, o que acontece para o BTC valorizar? O dólar tem que desvalorizar, que eu deveria estar acontecendo, mas não aconteceu, mostrando que o que? Realmente o Bitcoin está sem força. Isso está provado isso aqui para vocês. Outra coisa, meus amigos, se está acontecendo exatamente o contrário, que o que? O dólar vai valorizar e o BTC vai desvalorizar, vocês vão entrar exatamente o que? Numa tendência de baixa que está acontecendo, ou seja, realmente o mercado vai retornar à tendência de alta agora? Então, por isso que eu falo, as respostas estão dentro do gráfico. O problema é que vocês não querem ver as respostas, não têm a paciência para vocês verem. Então é o que eu gosto de falar. Tenham paciência, tenham calma, que a resposta está aqui. Aí você vai me perguntar, mas quando que o dólar vai retornar à tendência de alta dele? É exatamente por isso que eu peguei essa linha aqui, ó. Essa linha e tracei. Vamos lá, temos a nossa LTBs. A gente formou uma outra estruturinha aqui, conforme vocês estão vendo. Mas por que você está falando isso? Meus amigos, vocês estão vendo aqui um topinho, um topinho, um topinho. O que isso é diagnóstico?
Isso é diagnóstico de tendência de baixa. Concordam comigo? E mais uma vez, se eu for traçar um outro canal aqui, mais ou menos, e se eu quiser pegar alguns fundos aqui, que estrutura vocês veem nisso aqui, meus amigos? Opa! Isso aqui é uma estrutura que é de cunha descendente. Então, olha só para vocês verem duas estruturas. Temos uma LTB que foi rompida falsamente para baixo, e ao mesmo tempo, para confirmar que essa LTB vai ser rompida para cima, e esse movimento foi um falso rompimento, foi formada uma cunha descendente aqui. Olha aqui para vocês verem que lindo que está na cara de vocês. Foi formada uma cunha descendente. Cunhas descendentes são rompidas para onde, meus amigos? São rompidas para baixo? Não, cunhas descendentes são rompidas para cima. Ou seja, vocês viram uma coisa que foi rompida e está me confirmando novamente que o quê? Que essa estrutura vai romper para cima, retornar para a tendência que estava na tendência de baixa, que é a LTB, e depois da LTB vai exatamente ganhar a tendência de alta novamente. Olha só para vocês verem como tudo está aqui na minha cara, tudo está aqui no gráfico. É só eu ter paciência, só eu ter calma que eu consigo analisar o mercado e eu consigo ganhar dinheiro. Vocês viram que não é coisa de bicho de sete cabeças? Agora eu analiso e paro um pouquinho aqui com vocês, meus amigos. Quantas pessoas fazem essas análises precisas com vocês? Quantas pessoas têm essa paciência? Eu poderia ganhar o meu dinheiro como eu ganho dentro do mercado e não tá nem aí para cá pro YouTube nem nada. Mas pessoal, eu lá atrás eu queria mudar de vida, né? Quem não sabe da minha vida nem nada, mas cada um tem sua vida dificuldade, teve sua dificuldade. Lá atrás eu tive minhas dificuldades, falei, cara, eu quero mudar de vida. E aí o que acontece? Quando eu realmente vi que não era bicho de sete cabeças e que as porcariadas que ensinavam por aí, eu segui várias e eu não ganhei nada, eu analisei na minha cabeça, pô, eu posso ser o diferente. Eu posso exatamente o quê? Mostrar exatamente o meu conhecimento que eu ganhei sem depender de... Pessoal, não foi nem um YouTube, não foi nem nada que eu ganhei o meu conhecimento que eu tenho aqui. Porque você pode ver, tem o YouTube que copia a estratégia um do outro, não sabe nem o que está falando. Eu pelo menos falo aqui as coisas, vocês veem acontecendo, tem pessoas que realmente duvidam e tudo mais, mas eu não tenho exatamente a função de realmente comprovar aqui para vocês. Tá aqui dentro do gráfico, vocês vão ver isso aqui acontecendo com o tempo. O problema é que a gente faz uma análise aqui, aí o mercado caiu um pouquinho para cá, vocês falam, nossa, aí falou, e aí o mercado já tá caindo, né? Aí o que acontece? Mas cara, tá dentro ainda do programa, ele ainda pode descer até aqui. Então, vocês conseguem perceber que são coisas que as pessoas elas não interpretam exatamente nisso. Um outro ponto que eu quero trabalhar com vocês antes de finalizar, pessoal, é exatamente uma coisa. A gente tem um período de inflação absurdo. Vamos colocar uma coisa na cabeça que isso é uma coisa que vai mudar muito o pensamento de vocês. Rapidamente, antes da gente finalizar, eu quero só mostrar isso aqui para vocês. Opa, fiz de cor errada. Só quero mostrar para vocês um negócio. Pessoal, o problema da inflação foi o que acontece. A gente teve muito dinheiro aí dentro do mercado. Vocês concordam comigo? Muito dinheiro dentro do mercado. Vamos dizer várias quantidades de dinheiro aqui dentro do mercado. O que acontece? O Fed teve exatamente essa questão dos aumentos de juros para o quê? Para exatamente retirar essa porcentagem de dinheiro dentro do mercado, para exatamente o quê? Diminuir a inflação, certo? Vamos colocar isso, não estou entrando em termos técnicos e tudo mais. Então, para diminuir a inflação. Ou seja, aumentou os juros, aumentando os juros, entrou mais dinheiro aqui dentro, digamos assim, dentro do governo, teoricamente, sem falar, não é dentro do governo, mas claro, para vocês entenderem mais ou menos, entrou dentro de alguma coisa. E para exatamente as pessoas, quando forem tirar o lucro, já que o dólar está valorizado, o que acontece? Elas vão tirar bem menos capital, ou seja, diminuindo a inflação. Logo, o que acontece? O mesmo valor que tinha isso aqui, certo? Para vocês entenderem, ou seja, esse seria o conceito da inflação. Vocês estão vendo que o dólar está caindo. Se o dólar está caindo, vocês acham que realmente vai acabar com isso aqui, vai diminuir essa inflação? Ou seja, pessoal, não esperem que dólar esteja caindo e agora ele vai cair, de derramar e tudo mais. Na minha opinião, está longe de acontecer isso, porque a inflação está alta. Eles primeiro têm que dar, teoricamente, o dinheiro para esse pessoal que pegou os juros e tudo mais, e depois começar a baixar. Então, na minha opinião, se ele for baixar um pouco agora, pode ter certeza que é só exatamente para dar um alívio e tudo mais. Mas, pessoal, isso não vai resolver o problema. Então, são vários pontos que vocês conseguem perceber aqui
que eu consigo mostrar para vocês que vocês estão vendo. Agora eu tiro exatamente do pensamento de vocês. Será que o mercado vai subir agora? Então fique esse pensamento aí para vocês e a resposta está com você, porque eu mostrei todos esses detalhes aqui com vocês para vocês tirarem a conclusão. Eu já tirei minhas conclusões antes de eu fazer minhas análises aqui com vocês e tudo mais. Então isso vai de vocês, isso vai de cada um. Então coloque a coisa na cabeça e coloque uma coisa na cabeça que na frente de tudo. A resposta não está em notícias, a resposta não está nisso. A resposta está no gráfico. O que movimenta exatamente, digamos assim, o mercado que está dentro do mercado são as notícias, mas o gráfico em si é que manda. Ou seja, dentro de um intervalo de tempo a notícia pode mandar, mas quem vai mandar no total é o gráfico. Beleza? Então, vou indo nessa bem explicado, bem detalhado para vocês aí. Agora tiraram a conclusão de vocês, porque isso eu não posso fazer por vocês. Mas eu ganho dinheiro, agora eu quero que você ganhe e pare de ser teimoso. Eu era teimoso antigamente, quando eu comecei. Então eu quero que você deixe de ser teimoso e veja exatamente os pontos que eu estou trabalhando aqui com vocês para a evolução de vocês. Eu posso até ser chato, mas eu tenho a humildade de realmente entender quando eu estou sendo chato e tudo mais. Mas isso faz parte para o processo de evolução de vocês. Agora eu coloco mais uma pergunta. Quando que vocês evoluíram o pensamento em todo esse conteúdo que eu passo para vocês? Então fica aí com vocês. Beleza? Então, vou indo nessa. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo.